De volta para mais um vídeo. Hoje eu estava pensando em falar sobre trigonometria, que é talvez o assunto principal do canal até então. Mas aí eu quebrei o porco e um monte de moeda ficou espalhada. Aí eu pensei, vamos contar essas moedas. E contar moeda não é uma coisa muito difícil, porém existe um inconveniente. Se você se distrai e perde a contagem, tem que voltar ao início. Aí eu tive a brilhante ideia, que na verdade eu acho que todo mundo já faz isso. Eu separei em valores 5, 10, 25 centavos, 50 e R$1 e agrupei de modo a ter montinhos de R$1. Então moedas de 5, acho que nem está aparecendo, aqui ó, montinho de R$1, as de 10 centavos, as de 25 e assim por diante. Ali a comida da Kiara, aqui a Kiara. Vamos lá. Então eu fiz isso. E como o professor de matemática vê oportunidade em tudo para fazer uma aula, vamos falar um pouquinho sobre frações. E eu espero que você goste, tá? A nossa referência, então, tem que ser a nossa moeda, R$1. A nossa unidade, tá? Na verdade, há alguns anos, existia a moeda de 1 centavo. E isso, nessa contagem que nós fazíamos, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, nós estamos transformando o centavo na unidade, certo? Porque 1 centavo, na verdade, é 1/100º de real, porque a verdadeira unidade monetária no Brasil é R$1. Então aquele 1 centavo que nós tínhamos, na verdade, representava 1/100º. Perceba, inclusive, que as palavras são parecidas, centavo e centésimo, certo? Então 1 centavo era uma fração de R$1. Era R$1 dividido em 100 partes. Se você pega R$1 e divide em 100 partes, claro que não a moeda, né? Mas o valor financeiro, monetário, você divide em 100 partes, você tem 1 centavo. Tinha, né? Essa moeda já está em desuso há muito tempo. Então a pergunta é, para ter R$1, que é a nossa unidade monetária, quantas moedas de R$1 eu preciso para ter R$1? Muito fácil. Uma só. Então aqui não tem muito o que falar, né? Aí eu fiz aqui, ó. Eu tenho 10 moedinhas aqui de R$1. Aqui eu já tenho R$10. Ainda tem essas duas. Então, 12. Sobre o R$1, não tem muito mais o que dizer. A coisa começa a ficar mais interessante agora. Quando eu vou contar de 50 em 50 centavos, eu refaço a pergunta. Quantas moedas de 50 centavos eu preciso para ter R$1? Uma pergunta simples com uma resposta simples. Eu preciso de 2. Porque, na verdade, cada moeda de 50 centavos representa metade de R$1. Haja vista que R$1 nós poderíamos também chamar de 100 centavos. Então, 50 é a metade de 100, 50 centavos é a metade de 100 centavos, 50 centavos é a metade de R$1. Aqui nós temos, então, a fração meio. 50 centavos nós poderíamos tranquilamente chamar de R$0,5. Tranquilamente que eu digo é pensando numa aula de matemática. Não vai chegar numa loja, na padaria perto de sua casa e falar R$0,5. A pessoa vai pensar que você está maluca. Mas aqui nós temos então, para cada moeda de 50 centavos, R$0,5. Ou seja, meio mais meio, R$1. Precisamos de 2 para ter R$1. Então aqui eu tenho 2, mais 2, já tenho R$2, R$2,50. Porque aqui ficou a metadinha, certo? Vamos para as de 25. Quantas moedas de 25 centavos eu preciso para ter R$1? Lembrando, R$1 é o mesmo que 100 centavos. Então eu preciso, 25, essa moeda tá feia, hein? 25, 50, 75, 100 centavos, R$1. Ou seja, a moeda de 25 centavos equivale a 1/4 de R$1. 1/4. Eu preciso de 4 moedas para chegar a R$1. Ou seja, cada uma representa 1/4 de R$1. E novamente, não vai falar isso na padaria aí perto da sua casa, mas em termos de fração, nós poderíamos muito bem pensar assim. Cada moeda de 25 centavos é 1/4 de R$1. Portanto, 1/4 de R$1
2/4 de real. Mas 2/4 não é meio? Sim, meio real, 50 centavos. Olha lá, frações equivalentes. 2/4 é equivalente a 1/2. Então, voltando, 1/4, 2/4, 3/4 de real. Professor, então 3/4 de real significa 75 centavos? Sim, perfeito. E 4/4 equivale a 1 inteiro. O que inteiro? Nesse caso, 1 real. 4 moedinhas de 25 centavos, 1 real. Então, tá lá também. E aí você vai percebendo que quanto menor é o valor de cada moeda, mais moedas nós precisamos para formar 1 real. Com a de 1 real basta uma, ela é a nossa unidade. Com a de 50 centavos precisamos de 2, porque cada moedinha aqui vale metade do real, é meio real. Com as de 25 precisamos de 4 moedas, porque cada uma é 1/4 de real. E agora vamos para as de 10 centavos. Que também é bastante simples, né? Dá um pouco mais de trabalho, porque nós precisamos de bem mais moedas, mas nada muito complicado. De quantas moedas nós precisamos, dessas de 10 centavos, para que tenhamos 1 real? Muito fácil. 10 moedinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque cada moeda de 10 centavos equivale a 1/10 de real. Se eu pegar 1 real, 100 centavos, e dividir em 10 partes iguais, nós teremos cada parte, ou seja, cada décimo valendo 10 centavos. Muito fácil, muito tranquilo. Agora eu quero ver eu conseguir montar de volta isso aqui. Dá um pouquinho de trabalho, porque são mais moedas, né? Normal que isso aconteça. E com as de 25 centavos? Agora, aqui até para pegar, tem que ter mais cuidado, porque se escapa, vira uma bagunça. 5 centavos. Me ajuda aí. Se com as de 10 centavos eu precisei de 10 moedas, com as de 5 centavos, ou seja, com moedas que valem metade, eu vou precisar do dobro, não é? Se essas aqui valem metade daquelas de 10 centavos, eu vou precisar então do dobro, ou seja, 20 moedas. Enquanto as moedas de 10 centavos valem 1/10 de 1 real, afinal de contas, 10 centavos representam 1/10 de 100 centavos, de 1 real. As de 5 centavos representam 1/20. E daí essa necessidade de 20 moedas. 1/20, 2/20, 3/20 e assim por diante, até que lá no final eu vou chegar a 20/20. E você sabe, frações com numerador e denominador iguais valem 1 inteiro. 1 inteiro o quê? O que é o nosso inteiro aqui? A nossa unidade monetária, que é o 1 real. E aí volta para lá. Professor, mas e quando existia a moeda de 1 centavo? De quantas moedas, então, nós precisaríamos para ter 1 real? Isso já foi falado no comecinho da aula. Lembra? 1 centavo é o mesmo que 1 centésimo de real. Ou seja, 100 moedas. Imagine você contando 100 moedinhas para chegar a 1 real. Acho que ninguém nunca chegou a fazer isso, mas é uma prática não muito agradável. É muita moeda, é muita coisa, né? Então, até por isso que é interessante fazer esses agrupamentos, tá? Agrupamentos aqui não tem muita graça, porque cada moeda já é 1 real. Mas aqui, ó, de 2 em 2, para ter 1 real, 4 em 4, porque são moedas de 25, para ter 1 real. Nas de 10, você agrupa de 10 em 10. E aqui, de 20 em 20. Olha só, de uma em uma, porque já é a unidade. De 2 em 2, porque cada uma vale meio. 4 em 4, porque cada moeda é 1/4 de real. 10 em 10, porque cada moeda é 1/10 de real. E aqui de 20 em 20, porque cada moeda é 1/20 de real. Tá legal? Então, é isso. Espero que
você tenha gostado dessa aula. É bastante simples, tá? Nada... A gente já fez coisas muito mais complexas aqui no canal, mas é interessante também para que nós pensemos que... percebamos, na verdade, que a gente lida com essa matemática o tempo todo, sabe? Todos os dias. E dá para explorar esse lado das frações no próprio dinheiro, para a gente poder fazer essas conexões da teoria e a prática, e de uma forma bastante simples. Arrisco dizer, inclusive, que muitas crianças têm dificuldade de compreender essa abstração das frações, mas essa dificuldade não aparece tanto se elas tiverem que lidar com dinheiro, porque qual criança que não quer comprar um lanche na cantina da escola, enfim, né? Juntar para fazer qualquer outra coisa. Então, falou de dinheiro, todo mundo sabe matemática, né? Então fica aí esse recadinho. De novo, como eu disse, espero que você tenha gostado da aula. Se possível, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque isso me motiva a continuar. Até uma próxima. Tchau!